Pessoal, estou de volta para dar continuidade aqui ao nosso estudo de educação da nova era, educação dos novos tempos. Mas eu quero aqui trazer um alerta e uma reflexão. Terapia, eu quero desmistificar crenças, vamos começar assim, quebrar mesmo. Terapia, gente, terapias quânticas, terapias holísticas, é a mesma coisa, só muda o nome, né? Mas se você for ver no significado real da palavra, é a mesma coisa. Então, terapia é uma ferramenta para você poder se autoconhecer. Fazer terapia não é só para quando você tá com uma depressão, quando tá com um caos mental instalado, tá com uma síndrome do pânico, tá com medo, com ansiedade, um monte de coisa aí, um monte de caca mental, né? Que a gente sabe que a doença do novo século é tudo mental, a maioria. Não é para quando você está, é para evitar. É para você desenvolver uma mente preventiva. Psicologia positiva que está vindo aí com tudo, né? Quebrando crenças até de psicólogos, porque nós precisamos entender, desenvolver essa mente assertiva, uma mente saudável, né? Mente sã, corpo sã. Passado aí esse recado para você refletir e quebrar crenças sobre terapia, né? Inscreva-se, clique no sininho para você ficar aí conectado conosco. Vamos voltar aqui ao tema educação da nova era, educação dos novos tempos. Eu quero aqui fazer uma pequena introdução sobre o cérebro. O lado direito é a parte emocional, o lado esquerdo é a parte racional, a parte intelectual. Você pai, você tio, você educador, não importa qual seja o título, mas você que está convivendo com uma criança. Via de regra, você, quando a criança faz uma arte ali, que ela já está com seus 2 anos, né? 2 anos e meio, e que o adulto, ele quer chamar a atenção da criança, não pode, você não deve fazer isso. Primeiro que o não, ele não consegue, a criança não consegue desenhar, ou então desenhar no sentido dela ter clareza do não. Uma criança de 2, 3 anos, ela não sabe o que é o não. Ela sabe o que é uma reprovação, mas ela não consegue compreender o que é a palavra não. Então começa por aí já a educação, né, a dar um nó na cabecinha da criança. Aí passado vai lá, vai fazer os 4, 5 anos. Quando a criança ela tá com uma explosão de raiva, o pai, ele quer que ela racionalize. Mas, gente, a raiva é um sentimento. Como eu falei, o cérebro do lado direito, ele é pura emoção. Ele é a caixa da mente inconsciente. Se o pai tentar explicar para uma criança que ela não deve sentir raiva e tentar acalmá-la, aí que vai vir aquele choro de Chiquinha, ué, ué, vai vir aquele choro do Kiko, do Chaves e de todos os desenhos. Esse é o desenho da minha época, né? Que é aquele choro incontrolável que o pai não consegue controlar. Então, o que ele tem que fazer? A partir do momento que eu conheço que o meu cérebro tem 2 lados, e um é o lado emocional e o outro é o lado racional, eu tenho que me conectar com o meu filho de forma, primeiro, assertiva. Então, a dica que eu quero deixar, se seu filho ele tá numa explosão de sentimentos, seja por medo, seja por raiva, seja por uma tristeza, você primeiro tem que esperar aquela onda passar. Nossos pensamentos são ondas, são frequências, são elétrons, prótons que estão aqui volitando. E ele tá com essa onda no cérebro e no cardíaco, porque se ele tá com raiva, ele tá com um sentimento. Se ele tá com medo, ele tá com um sentimento. E ele não consegue buscar a parte racional do lado direito, do lado esquerdo do cérebro e entender esse sentimento. Então, quem tem que entender e ter uma visão macro sobre o micro, que é o filho, vamos dizer assim, é o pai. Então, técnica para você poder conseguir se conectar com seu filho. Respirar e depois procurar acalmar. Eu sei, meu filho, você sentiu raiva. Raiva, por que você sentiu raiva? Você tem que sempre nomear o sentimento para poder ele conseguir explicar. Para não abafar essa raiva, para não abafar esse medo.
não abafar a tristeza. E aí, conforme for o momento certo e ele se acalmar, aí sim você vai se conectar com ele com a parte esquerda. Aí você vai fazer ele desenvolver a parte racional, o porquê que ele sentiu aquela raiva, o porquê ele sentiu aquele medo. Então a gente tem que quebrar crenças que o filho tem que fazer tudo na hora que a gente quer. Não é assim, ele está desenvolvendo, ele está num mecanismo aqui do sentir, né? Do ver e sabendo que ele é um veículo totalmente refratário da emoção, dos conflitos desse pai. Então, a partir do momento que eu me olho e que às vezes eu denomino, nossa, ele tem um gênio brabo igual o da mãe, ou ele tem um gênio brabo igual o do pai. A partir do momento que eu dou um comando, que eu dou uma informação, eu tô ratificando o meu negativo naquela criança. Então, você o tempo inteiro, quando você dá um comando negativo que você visualiza que seu filho tenha, você está ratificando aquele comando negativo, que são ondas que você emite como informação, tem um campo eletromagnético em que vocês fazem espelhamento pelo neurônio espelho, e ali a criança fica naquela repetição, né? Hoje em dia, com a terapia quântica, a gente pode quebrar essas pastinhas de repetição. A gente não precisa deixar o filho crescer e ver, nossa, ele tem dificuldade de lidar com o outro, nossa, ele é tímido, eu também fui muito tímido, então ele também é muito tímido e ele está tendo dificuldade de fazer escolhas e não sabe a profissão que quer. Não deixe o problema ir para o futuro próximo, porque é uma ilusão que a gente tem com o tempo, de achar que o futuro está longe. Não, o futuro ele é construído no aqui e agora, no meu presente. Então, quando eu entendo que eu tenho duas partes do cérebro, emocional e racional, que eu tenho que aprender a me conectar com o lado emocional do meu filho, para eu poder me conectar com o lado emocional dele, eu preciso deixar ele extravasar aquela emoção. Não vou chegar para ele, ai filho, por que você tá com raiva? Não fica com raiva, filho, porque raiva é muito ruim. Não, deixa ele ter raiva, ele tem que ter raiva. Se ele tem uma explosão de um sentimento que ele não compreende, ele tem que experienciar aquele sentimento. Ele tem que aprender a extravasar e entender o porquê que ele sente raiva. Aí eu te pergunto, na escola não ensina isso. Quem tem que desenvolver essa sabedoria e buscar esse autoconhecimento é o educador. Porque quando ele está entendendo o filho dele, ele também está se autoconhecendo. E a relação em casa, gente, vai ficar muito harmônica. E quanto mais eu tiver consciência, mais fácil vai ser o relacionamento, melhor vai ser a adolescência dele e melhor vai ser a fase adulto dele com você. Então, nesse vídeo, vamos lá. Sintetizando esse raciocínio. Quando seu filho tiver uma emoção, deixe ele extravasar. Procure saber, depois que ele extravasar esse medo, depois que ele sentir essa raiva, procure se conectar com ele, com o cérebro esquerdo dele. Mas depois que ele extravasar, como eu falei, ensine a ele a respirar aquela raiva. Quando ele estiver com calma e já estiver extravasado, porque aí ele vai poder lidar melhor com o sentimento. No próximo vídeo eu passo técnicas aqui para poder ensinar ele a extravasar. Mas com esse vídeo eu quero que fique aqui o alerta. Não subestime a emoção do seu filho. Não negligencie. Não fale que é palhaçada. Não fale que é bobeirinha e que ele tá de mimimi. Entenda primeiro. Quebre paradigmas que o seu filho é igual a você do lado negativo. Não. Entenda o porquê que seu filho está repetindo aquele padrão. Porque vocês dois são espelhamento, é neurônio espelho o tempo inteiro. É um campo eletromagnético de informações mentais que está sendo enviada para aquela criança de forma até inconsciente. Então vamos quebrar paradigmas.
No próximo vídeo eu venho com exercícios. Beijo, tchau!